Amadas, sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa escola bíblica dominical e essa é a classe de líderes. E para dar início, então, à nossa aula, eu gostaria de fazer uma oração, amém? Santo Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por mais essa oportunidade que nós vamos ter de estudarmos a tua palavra. Eu quero te agradecer muito, porque o Senhor deixou a palavra do Senhor para nós, se revelou através dela, e obrigada, porque o teu Espírito Santo tem estado conosco, tem nos ensinado conforme foi a sua promessa. Eu quero te agradecer muitíssimo por isso. Eu quero declarar que eu te amo. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito pela minha vida, por todos nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Então, vamos dar início à nossa aula e já vou colocar aqui no PowerPoint para que vocês possam acompanhar, tá bom? A nossa lição. Nós usamos a revista Maturidade Espiritual, né? Revista de líderes de GECEL, né? Maturidade Espiritual. Como nem todos têm a revista também, eu acho mais fácil, né? Colocar aqui no slide algumas frases também, alguns apontamentos para os irmãos irem aí acompanhando e depois consultando, né? Só salvar o vídeo aí que depois dá para você ter uma base de consulta também, tá bom? Vamos lá então. Deixa eu me posicionar aqui na tela. Tô bem bonitinho. Ficar tortinha, né? Isso eu vou ficar aqui nesse espacinho. Vou ficar aqui nesse quadradinho, tá bom? Aqui. Direitinho. Muito bem. Então, é a Escola de Formação de Líderes, né? Lição 10. E hoje nós vamos estar estudando o Deus que reveste. Nós vimos na lição 9, né? Nós falamos sobre o Deus que reside, né? O Espírito Santo que habita em nós. Não em templos, né? Feitos por mãos humanas, mas ele habita em cada um de nós. E hoje nós vamos falar o Deus que reveste. Sempre nessa primeira aqui. Faz essa graça, né? Depois ele vai direitinho. Então, na aula de hoje, né, nós vamos abordar sobre o batismo com o Espírito Santo. É um tema muito interessante, né? Então, é a ação e as promessas do Espírito Santo no Antigo Testamento, assim como a ação dele também no Novo Testamento. Então, a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. O Espírito Santo atuou desde o princípio. Veja só, aqui em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 2, mostra que o Espírito Santo estava desde o princípio com Deus, né? No princípio da criação. Vamos ver aqui. Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz assim: Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, o Espírito Santo estava ali presente no princípio da criação. E o Espírito Santo atuou em todo o Antigo Testamento. Ele equipou homens, né, para que cumprissem as obras do Antigo Testamento. Olha, um exemplo aqui em Êxodo 31, de 1 a 5. Olha como Deus capacitou um homem aqui para que fizesse a obra que ele desejava. Êxodo 31, do versículo 1 até o versículo 5. Olha, eu gostaria que você acompanhasse aí, né, a leitura, mas também lesse a sua Bíblia, abrisse a sua Bíblia. Afinal de contas, nós estamos, né, na escola bíblica dominical, né, um estudo bíblico, e às vezes a gente tem um pouco de preguicinha, né, de abrir, de folhear, ou então mesmo através do seu celular, abra, porque o Espírito Santo vai te abençoar com a leitura da palavra de Deus, né? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Imagine lendo também, né? Acompanhando a leitura. Essas palavras parece que vão entrando assim no teu ser, né?
e o Espírito Santo vai trabalhando dentro de você. Então, não deixe de ler, de abrir, né? Porque no começo dá uma preguiça, mas depois a gente acostuma a ler, e aí a gente tem aquela vontade de ler, aquela alegria, né? De ler, de folhear as páginas da palavra do Senhor. Então, vamos ler Êxodo 31, de 1 a 5. Disse então o Senhor a Moisés: Eu escolhi Bezalel, olha o homem que Deus escolheu, né? Filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Olha que coisa linda, Deus capacitou, né? Bezalel. É uma obra do Espírito Santo. O Espírito de Deus também estava sobre Moisés, sobre os 70 anciões do povo para auxiliar Moisés e sobre Josué também. Olha, Números 11, 16 a 18. Vamos ver a atuação desses homens de Deus através do Espírito Santo, né? Números 11, 16 a 18. Diz assim: o Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo, leve-os à tenda do encontro para que sejam ali com você. Eu descerei e falarei com você, e tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Olha que coisa linda. Deus repartiu, né? O Espírito Santo que estava em Moisés, repartiu com aqueles 70 homens para que eles ajudassem ele também na obra, né? Na responsabilidade de conduzir aquele povo no deserto, né? O povo de Israel. Então, o Espírito Santo atuou também naqueles 70 homens e também sobre Josué. Olha aqui também, ainda em Josué, né, no capítulo 27, no versículo 18, a ação do Espírito Santo em Josué. Josué 27, 18. Então o Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Nun, homem em quem está o meu espírito, e imponha as mãos sobre ele. Olha que coisa maravilhosa. Então, o Espírito Santo atuou também em Josué. E após a morte de Moisés e Josué, também receberam o Espírito Santo para a liderança do povo os juízes, né? Como exemplo, Sansão. Né? Sansão era um juiz. E em Juízes 13, 24 e 25, está a atuação do Espírito Santo em Sansão. Juízes, capítulo 13. Juízes, capítulo 13, versículo 24 e 25, diz assim: a mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir quando ele se achava em Maané-Dan, entre Zorá e Estaol. Olha, o Espírito Santo agiu nele, né? E no versículo 14, 6, diz assim: o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Ai, meu Deus, olha isso. Olha a força, né, sobrenatural do Espírito Santo depositada na vida de Sansão, né? Ele rasgou esse leão como se fosse um cabrito. Pensa, só pelo Espírito Santo mesmo, né? E no versículo 16, 20, no capítulo 16, versículo 20, né, diz que então ela chamou Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Aqui aquela história, né, de Sansão e Dalila, e que Dalila perguntou para Sansão como é que ele perdia a força dele, e ele revelou para ela que era através do cabelo que vinha a força dele, né? E a Dalila cortou o cabelo dele enquanto ele dormia e depois
falou para ele, olha, Sansão, os inimigos estão vindo e tal. E aí ele pensou que ainda tivesse com o Espírito Santo sobre ele, ele falou, vou me levantar e tal, só que aqui a Bíblia diz que o Espírito Santo tinha deixado, né? Então, a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento não era residente como no Novo Testamento. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Então, passados os tempos dos juízes, a monarquia foi estabelecida, entrou o tempo dos reis, né? E surgiu a linhagem dos reis de Israel. O Espírito Santo revestiu Saul e Davi, né, os dois primeiros reis do povo de Israel. Então, 1 Samuel 9, 15 e 16, né, que quando quando o Espírito Santo ungiu Saul, né, 1 Samuel 9, 15 e 16, vocês estão vendo que a gente está na sequência bíblica, né, 9, 15 e 16, os versículos. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto a Samuel. Amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Unja-o como líder sobre Israel, o meu povo. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou até mim. Vocês estão vendo que a atuação do Espírito Santo, né? Tem sempre um objetivo, né? Algo específico a ser realizado, e também no capítulo 10, do versículo 1, Samuel obedeceu, né? Ó. Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor ungiu como líder da herança dele. Tinha um propósito, né? A unção de Saul como rei. E no capítulo 16, o versículo 13, é a unção de Davi, né? Diz assim: Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Então foi aqui a atuação do Espírito Santo no rei Davi. A obra do Espírito Santo também veio sobre os profetas do Antigo Testamento, inspirando-os, tanto que costumavam iniciar suas profecias dizendo: assim diz o Senhor. Né? Isaías 56, 1, a gente vê essa palavra, né? Assim diz o Senhor. Isaías 56, 1. Isaías 56, 1. Assim diz o Senhor: mantenham a justiça e pratique o que é direito, pois a minha salvação está perto, e logo será revelada a minha retidão. Então aqui, né, Deus ungiu aqui o profeta Isaías para levar essa palavra ao povo de Israel. E ele começou com essa frase mesmo, né? Assim diz o Senhor, porque realmente era o Senhor que estava falando com o povo através de Isaías. E 2 Pedro 1, vamos dar uma voltinha ali rapidinho, né, no Novo Testamento, lá no finalzinho, 2 Pedro, o capítulo 1, verso 20 e 21, diz assim a palavra do Senhor: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, nenhuma profecia, né, foi falada pelo homem simplesmente. Ele inventou, ou achou que devia falar. Não, ele foi instruído por Deus. Então a Bíblia toda, irmãos, ela foi inspirada por Deus. Não foi meramente escrita por homens, mas inspirada por Deus. Tanto que o Antigo Testamento foi escrito há anos atrás, confirma as promessas depois do Novo Testamento, escrito também depois de séculos, né? Então, como é que um que estava no Antigo Testamento naquele tempo sabia, e o outro do Novo Testamento, né,
saber as palavras que tinham dito ainda poderia ser, né? Esse aqui saber daqui. Mas o do Antigo Testamento, saber do Novo e falar as mesmas palavras, né? E se cumprir aquilo que ele tinha falado, difícil, né? Só mesmo pelo poder de Deus, né? E do Espírito Santo. Muito bem. Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo podia revestir alguém, mas não estava permanente sobre a pessoa, como é característica do Novo Testamento. Então, é como eu falei, né? Ele não habitava ali. Vocês viram que Sansão, o Espírito Santo se apossou dele e depois o deixou, né? E as promessas do Antigo Testamento sobre o Espírito Santo? Bom, no Antigo Testamento, o Espírito Santo revestiu indivíduos específicos de forma temporária, conforme nós vimos já, para determinada função e ocasião específica, né? Um motivo específico. Nós vimos isso também. Porém, Deus havia predito, por meio do profeta Joel, que no futuro derramaria seu espírito sobre toda a carne e habitaria dentro das pessoas. Aí, olha, essa promessa de Joel indica que o Espírito Santo habitaria nas pessoas, né? E isso nós vamos ver que se cumpriu também. Então vamos ver, Joel capítulo 2, 28 e 29. Vamos voltar aqui, né, para o Antigo Testamento. Livro de Joel, o livro bem pequenininho, né? Meio difícil de achar, mas a gente acha, né? Joel, no capítulo 2. Joel, no capítulo 2. Calma, que nós vamos achar que esse profeta é piquititico. E as páginas, né? Perdem aqui. Calma. Vamos achar aqui, Joel. Já achou aí? Vamos apostar, vai quem acha primeiro. Joel. Tem problema, né? Se você não achar aí, você pode olhar no índice também. Não tem problema nenhum, né? Joel, capítulo 2, 28. Você achou aí primeiro que eu? Parabéns, hein? Eu achei agora. Então, Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, diz assim: E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Então, essa foi a promessa que Deus derramaria do seu Espírito Santo. Lemos também nas profecias messiânicas que Deus poderosamente ungiria Cristo, o Messias, com o Espírito de Deus, e faria grandes coisas entre os homens. Vamos ver, Isaías 11, 1 e 2. Isaías é mais fácil de achar, né? Que é um livro maior, e a gente já está mais familiarizado com ele, né? Então, Isaías capítulo 11... Isaías capítulo 11... Isaías 11, 1 e 2. Aqui falando do Espírito Santo de Jesus, né? Falando de Jesus. Um ramo surgirá no tronco de Jessé. As duas raízes brotará um renovo. E das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Olha, esse Espírito se apossaria desse ramo de Jessé. E quem é esse tronco de Jessé? Jesus, né? Jessé, na verdade, é o pai de Davi. E Jesus é da linhagem de Davi. Né? A gente vai ver mais para frente que esses textos, né, confirmam que realmente aqui eles estavam falando de Jesus. Né? E também Isaías 61, de 1 a 3, esse aqui mais especificamente a gente vai ver que realmente é de Jesus que o profeta Isaías estava falando. Olha, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Jesus não fez isso?
enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Jesus não fez isso tudo? Mas mais para frente, segura aí, que a gente vai ver que realmente essas palavras estão falando de Jesus. E Isaías estava profetizando isso, né? Antes de Cristo ter nascido. Veja bem. E no período interbíblico, de aproximadamente 400 anos, entre o Antigo e o Novo Testamento, houve um silêncio profético. Então, olha, veja bem, algumas Bíblias, deixa eu ver se a minha acontece isso, entre o Antigo e o Novo Testamento, a gente sabe que o Antigo Testamento fala, a minha não tem uma página, entre o Antigo e o Novo Testamento, tem algumas Bíblias que tem uma página em branco, que representa justamente esses 400 anos. Né? Então, o Antigo Testamento, ele fala tudo o que aconteceu com o povo de Israel antes do nascimento de Cristo. E o Novo Testamento fala tudo que aconteceu a partir do nascimento de Cristo para frente, todos os atos deles, os apóstolos, né? E tudo mais. E entre o Novo e o Antigo e o Novo Testamento, né, que tem aí uma divisão, uma separação de tempo entre eles, né? O Antigo é antes de Cristo e o Novo depois de Cristo. Há esse período de 400 anos e algumas Bíblias representam uma página em branco para falar isso. E o que aconteceu durante esses 400 anos? Não houve profetas falando. Deus se calou, né? Ele não deixou de agir, mas ele se calou e os homens foram vivendo segundo achavam que deviam, sem a instrução de Deus, sem a orientação de Deus. E é nessa época, inclusive, que veio a filosofia, a cultura grega, né? Atuou no mundo, né? Nessa época os homens andavam meio que como que tateando, porque eles não tinham instrução. Né? Deus não os orientava. Então eles foram indo por si só, né? E cheio de questionamentos, né? Qual a minha origem? De onde eu vim, para onde eu vou, né? Todas essas especulações aí que o homem tinha. Ele não tinha esse conhecimento. Mas depois desses 400 anos passados, tchan, 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 surgiu no deserto João Batista. E João Batista, como profeta, né, trouxe novamente a voz de Deus para o povo. Vamos ver Mateus 3, de 1 a 3. Né, Mateus, no capítulo 3. Mateus, capítulo 3, de 1 a 3. Diz assim: Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Esse é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para ele. Olha que incrível. O que o João Batista estava pregando aqui, o profeta Isaías já havia previsto que ele viria, né, precedendo a Jesus, vindo antes de Jesus, preparando o caminho para Jesus, e dizendo isso aqui, né, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E, tchan, 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 algum tempo depois disso, né, quando Jesus tinha aproximadamente 29 anos, né, ele passou ali à beira do Jordão, onde estava João Batista batizado, e ele foi até João Batista para ser batizado por ele. E tchan, 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 Jesus foi batizado por João Batista. E olha o que aconteceu logo em seguida, irmãos. Olha, Mateus 3, 16 e 17. Olha, assim que Jesus foi batizado, saiu da água. E naquele momento, o céu se abriu
e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: Esse é o meu filho amado, em quem me agrado. E nesse momento, né, Jesus foi batizado e depois o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele como uma pomba. Olha que coisa mais linda, né? Vocês viram a pombinha, né? Fiz questão de ilustrar aí para os irmãos, né? E imediatamente após isso, o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto, onde o diabo o tentou, né? A fim de derrotá-lo. Após vencer as tentações de as tentações, Jesus retornou a Nazaré e leu o texto de Isaías 61, 1 a 3, confirmando ser ele o Messias sobre quem o Espírito Santo havia de descer, que Isaías falou. Lembra aqueles versículos lá que eu falei? Mas aqui não menciona que é Jesus, né, o Messias e tal. Mas esse texto de Lucas vai confirmar, lá em Isaías 61, 1 e 3, né, vai confirmar que realmente Isaías ali estava falando de Jesus. Olha, Lucas 4, 18 a 20. Olha, um profetizou no Antigo Testamento, tem anos, séculos atrás, e o Novo confirmou, se realizou, se cumpriu essa promessa, né? Quando Jesus nasceu, depois cresceu, né? Aos 30 anos ele começou o seu ministério, e ele entrou aqui na sinagoga e leu o livro. Olha só que coisa tremenda, né? Então, Lucas, no capítulo 4, versículo 18 a 20, diz assim, ó: o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus lendo essa passagem de Isaías lá para eles. Olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Né? Então ele estava dizendo que aquela escritura estava falando dele. Hoje se cumpriu essa escritura. Coisa linda, né? Olha, cumprimento da promessa do Espírito Santo. Então, agora, né, falando da promessa do batismo com o Espírito Santo após a ressurreição de Jesus. Então, durante 40 dias, né, Jesus andou aqui na terra depois de ressurreto, né? Ele andou por aqui 40 dias e ele aparecia para os cristãos. E na última dessas aparições, ele reafirmou aos seus discípulos a promessa do Pai de que seriam revestidos de poder. Ele falou: olha, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Vamos ler Atos 1, de 1 a 8. Eu peguei desde o comecinho, né, de Atos, que a gente sempre lê o versículo 8, mas tem uma história aqui, né, em Atos 1, de 1 a 8, eu vou ler até rapidinho para os irmãos, né, eu não quero perder o tempo da aula também, né. Deixa eu ver aqui, Atos 1, de 1 a 8, diz assim, olha: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Então, essas instruções aqui foram nesses 40 dias antes dele subir aos céus, né? Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, olha aí, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vai se restaurar o reino de Israel?
E ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então Jesus fez essa promessa para eles. E será que essa promessa se cumpriu? Sim, 10 dias depois que Jesus havia sido assunto aos céus, tchan, 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 a promessa do batismo no Espírito Santo aconteceu. Aqueles discípulos receberam o batismo no Espírito Santo. Vamos conferir? Atos 2, de 1 a 4, nós já estamos em Atos, né? De 1 a 4 diz assim, olha, chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava, né? Então, olha que coisa linda esse batismo do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo sobre todos. A Bíblia diz aqui que o Espírito pousou sobre eles e todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. Olha que tremendo, né? E quem e para que é o batismo no Espírito Santo? Bom, o batismo com o Espírito Santo sempre é apresentado nas Escrituras como uma obra simultânea ou posterior ao novo nascimento. Então, primeiro vem a conversão e depois o batismo com o Espírito Santo. Nada impede que seja simultâneo também. Às vezes a pessoa aceita Jesus, o Espírito Santo vem e pá, sela a pessoa, ela já é batizada instantaneamente no Espírito Santo, ela já começa ali a falar em línguas, algo lindo, poderoso, maravilhoso, né? Na vida da pessoa ter essa experiência. E outros já demoram um pouquinho mais, né? Ela aceita Jesus, o Espírito Santo vem habitar nela, mas o batismo acontece depois, né? Talvez depois de um entendimento maior sobre a palavra e tal. A pessoa recebe esse batismo depois. Mas o batismo do Espírito Santo é para todos, né? Promessa do Pai para todos. Vamos ler Atos 8, de 12 a 16. Atos 8, 12 a 16, fala assim, olha, a experiência, né, de um batismo do Espírito Santo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. E o próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda a parte, observando, maravilhado, os grandes sinais e milagres que eram realizados, né? Aqui, até o 16, né? Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Esses, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome de Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Entendeu? Então eles creram em Jesus, né? Foram batizados nas águas, né? E depois, quando Pedro foi para lá, eles impuseram as mãos sobre ele, né? E eles foram batizados no Espírito Santo. Olha que coisa linda. E o batismo no Espírito Santo é para convertidos, né? Uma pessoa convertida é alguém que foi convencida pelo Espírito Santo a mudar de vida. E essa pessoa moveu-se em direção dessa mudança. Né? Então a pessoa se converteu, então ela estava indo por um caminho e ela percebeu que esse caminho, aprendeu que esse caminho não era o caminho que Deus havia traçado para ela. Não era da vontade de Deus que ela fosse pelo caminho, ela estava no caminho errado. Aí ela se converteu, ou seja, ela voltou, né? E foi pelo caminho direcionado pelo Espírito Santo, né? Então essa pessoa é uma pessoa convertida. E o batismo do Espírito Santo é para essa pessoa convertida. João 16, de 7 a 11, né? João 16,
de 7 a 11, diz assim, olha, mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Aqui é Jesus falando aos discípulos que ele enviaria o Espírito Santo, né? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai. E vocês não me verão mais. Então, Jesus já havia prometido que o Espírito Santo viria, né? E mudaria a vida das pessoas. E essas pessoas convertidas é que receberiam o batismo do Espírito Santo. E aqui no versículo 8, né, de 16:8, ele fala assim, olha, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Vamos aprofundar mais essa questão, né, do Espírito Santo convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha, convencerá o mundo do pecado, porque o mundo não crê em Deus nem em Cristo. Olha, a luz veio ao mundo, mas os homens rejeitaram a luz. Aqui está falando do povo de Israel que rejeitou Jesus, a ponto de crucificá-lo, né? A ponto de querer a morte de Cristo e morte de cruz. Então a luz veio ao mundo. A luz veio nas trevas, mas as trevas, os seus, que no caso os israelitas, não o receberam. Então hoje não é diferente, né? Porque muitos não creem em Deus e nem na pessoa de Cristo que ele enviou para perdão dos nossos pecados, né? As pessoas não creem, às vezes vê os filmes, passa pela Páscoa, comemora a Páscoa, mas muitas vezes não crê ou rejeita a Deus, né? Rejeita o próprio Cristo. Aí o que acontece? Daí a rebeldia contra a vontade de Deus. Então, o Espírito Santo mostra aos homens o peso do pecado deles, promovendo arrependimento para a salvação. Então, as pessoas não creem, elas se rebelam contra Deus, né? E o Espírito Santo que Jesus enviou foi justamente para mostrar aos homens o pecado deles, porque eles não percebem. É como eu disse, né? Eles não têm noção, na verdade, o que significou a morte de Cristo. Por isso que o Espírito Santo vem para convencer, né? Para ensinar o mundo, né, para falar para o mundo a respeito do pecado. E quando Jesus estava aqui, ele andou com os homens e ele pregou também, ele ensinou também. Mas chegou um tempo em que ele precisava morrer, que foi para isso que ele veio, cumprir o seu papel. E quando ele subiu aos céus, ele deixou o Espírito Santo justamente para explicar tudo isso para os homens, para que os homens pudessem crer, né, em Deus, crer em Jesus, se converter, né, dos seus maus caminhos, né, se converter, se convencer do que realmente é pecador, né, se arrepender e ser salvo. Receber Jesus é a única opção para ser liberto da escravidão do pecado. Realmente, porque aquele que não tem a Cristo, ele é escravo do pecado, ele precisa pecar. Ele não consegue parar de beber, ele não consegue parar de fumar, ele não tem forças para sair da promiscuidade, do pecado, porque ele até tem prazer nisso e às vezes quer sair, mas nem consegue. Não consegue. E também às vezes nem quer, né? Porque ele não quer vir para Deus. Porque Deus é luz. E ele sabe que a luz vai incomodar nas trevas. Então a pessoa prefere não rejeitar Cristo e não crer em Cristo, não crer em Deus e fica na dela, né? Então, o Espírito Santo convence do pecado, da justiça, ou seja, o Espírito Santo ensina o homem em que consiste a justiça, uma vez que Jesus subiu para o Pai. Então, como Jesus subiu para o Pai, quem ficou para esclarecer para os homens acerca da justiça? O Espírito Santo. Então, qual é a justiça? Né? Que Cristo pagou um alto preço por todo o pecado, o que permitiu aos homens serem justificados e, portanto, participarem da sua retidão. Essa foi a justiça de Deus. Quando Jesus morreu naquela cruz, ele justificou cada homem pecador.
todos aqueles que creem nisso, né? Ele justificou, né? E o Espírito Santo fez com que nós agora, né, podemos participar da sua retidão. Quando Deus olha para nós, né, ele não vê o pecado em nós. Ele vê o sangue de Cristo, né, que nos lavou ali, e ele nos vê como justos, como ele é, né, justo, né, como ele é reto. Deus nos vê assim agora, por causa do sacrifício de Cristo. E o Espírito Santo transforma moralmente o homem, né? O Espírito Santo, ele muda, né? Nos converte. E à medida que nós vamos caminhando para Deus, nós vamos deixando a nossa vida passada, pecaminosa, para trás. E nós vamos indo rumo à santidade, né? Rumo à santificação. Então ele nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo também, né? Esse juízo é no sentido de julgamento. Veja bem, o primeiro réu de juízo é Satanás, né? O primeiro a se rebelar contra Deus. Ele estava no céu com Deus, vocês sabem que ele era um querubim ungido de Deus ali, e ele tinha um poder total sobre os anjos. Ele só não era maior que Deus ali. Só que ele quis ser igual a Deus, né? Aí houve aquela rebelião nos céus, ele foi lançado aqui para a terra, né? Então ele foi o primeiro a se rebelar contra Deus, e ele já foi julgado e condenado. Poxa, está no céu, se rebelou contra Deus, quer dizer, que chance ele tem de se arrepender? Nenhuma, né? E ainda tenta levar outros consigo. E assim acontecerá com todos que ficarem ao seu lado. Satanás é príncipe deste mundo, príncipe maligno, que reina no coração daqueles que não foram regenerados. Ele tem cegado o entendimento deles. Então, aqueles que não estão com Deus, irmãos, simplesmente ou infelizmente estão servindo a Satanás. E ele tem cegado o entendimento deles, né, desses que estão com ele, para que eles não lhes resplandeça a luz do evangelho. Olha só, 2 Coríntios 4:4 está dizendo isso. 2 Coríntios 4:4. 2 Coríntios 4:4 está nos falando isso. Olha, 4:4. O Deus desta era cegou o entendimento dos crentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, né? Então o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aí você vê a importância do papel do Espírito Santo de tentar esclarecer isso para o homem, né? E olha só, concluindo o que diz esse versículo de João 16:8. O Espírito Santo deixa claro, olha, presta atenção. O Espírito Santo deixa claro qual é a natureza do pecado, da justiça e do juízo, que a gente acabou de ver, convencendo o mundo, a humanidade inteira, da natureza verdadeira dessas coisas e fazendo aparecerem os legítimos resultados desse conhecimento, ou de forma de recompensa. Então, será uma recompensa para aqueles que obedecem, ou na forma de julgamento para aqueles que se mostram rebeldes. Esse comentário eu peguei no comentário Champlin, né, do Novo Testamento. Então, o Espírito Santo ele está instruindo, ele está orientando, ele está convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Aqueles que converterem, aqueles que obedecerem, beleza, né? Agora, aqueles que se mostrarem rebeldes, infelizmente depois vão sim sofrer juízo junto com Satanás. Então Satanás já está condenado, vai para o inferno mesmo, que é o lugar onde Deus não está, e aqueles que
continuarem rebeldes contra Deus, não aceitarem a salvação em Cristo Jesus, vão também para o mesmo caminho do diabo, né? Porque, ó, veja bem, se a pessoa não tá nem aí com a palavra de Deus, não quer obedecer a Deus, ela ia fazer o que no céu, né? O lugar dela é com o diabo mesmo, no inferno, né? Por isso, o batismo no Espírito Santo, irmãos. Por isso que nós, como cristãos, nós temos que buscar o batismo do Espírito Santo, a fim de que ele nos capacite a ser testemunha, a levar esse evangelho, para que as pessoas que estão cegas, né, elas possam ter vida, visão, e possam fazer parte do reino de Deus. Então, o batismo no Espírito Santo é para os servos. A melhor intenção do coração de um cristão para receber esse batismo é o profundo desejo de servir a Deus, através dos dons que o Espírito dará após esse revestimento. Não é para evidenciar a espiritualidade, entendeu? Então, o batismo é para a gente ter poder para pregar esse evangelho o quanto antes. Porque, às vezes, a pessoa quer receber o batismo do Espírito Santo para evidenciar a espiritualidade, ou seja, eu falo em línguas, olha só, eu falo em línguas, eu interpreto línguas, olha, eu sou profeta, olha, eu falo enviado por Deus e tal, mas não é para isso, evidenciar a espiritualidade da pessoa, é justamente para pregar o evangelho a toda criatura e para operar sinais, maravilhas que acompanham aquele que crê e que prega o evangelho, para que as pessoas creiam que verdadeiramente a palavra de Deus é a verdade, que Jesus já está voltando. Então, o batismo é para capacitação. O batismo com o Espírito Santo leva os cristãos a uma vida completamente diferente da anterior. É como se o cristão acessasse uma dimensão mais profunda no Espírito, onde ele descobre que aquilo que a Escritura promete, sendo impossível à capacidade humana, passa a ser real e possível. Então, se você está aí acabrunhadinho, eu não consigo pregar o evangelho, eu tenho medo, tenho receio, não tenho coragem, olha, busca o batismo do Espírito Santo, né? Porque aqui Atos 1:8 diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunho em Jerusalém, Judéia, Samaria, e até os confins da terra, amém? E qual a principal evidência do batismo no Espírito Santo? A principal evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Essa evidência inicial do batismo, todos os batizados no Espírito Santo as falam. Atos 2:4 e de 15 a 20, né? Onde a gente leu lá que eles receberam as línguas, todos receberam, né? Pelo menos uma vez. Já o dom de variedade de línguas, que está lá em 1 Coríntios 12:10, não é concedido a todos, mas distribuídos conforme o Espírito Santo quer. Está lá em 1 Coríntios 12:11, né? Isso está no manual de doutrinas da nossa igreja, né? Assim cremos. E como receber o batismo no Espírito Santo? Primeiro eu preciso obedecer. Está lá em Atos 5:32. A aula já está terminando. Eu vou ler aqui rapidinho para vocês, para não delongar muito, né? Atos 5:32 diz assim, olha, nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Então, o Espírito Santo é para quem obedece. Para quem crê também, olha, João 7:39. João 7:39. Ele diz assim, ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Então, o Espírito Santo é para todos aqueles que nele crescem. É também para aquele que desejar. João 7:37b. João 7:37, a parte B do versículo diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Olha só. Né? E 1 Coríntios 12:31 também. 1 Coríntios 12:31a, que é a parte A do versículo, né? 1 Coríntios 12:31a diz assim,
Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Então, eu preciso buscar. Porque se eu ficar sentadinha no banco, esperando, né, a coisa rolar, só recebendo, na pregação, vou lá no domingo, sento, escuto, vou embora para minha casa. E os dons que o Espírito Santo te deu, né? Você precisa usar. E para usar, você precisa ter. E para ter, você precisa pedir. Não se acomode. Peça o dom para o Senhor, os dons para o Senhor, para a edificação da igreja. Você vai ver que coisa maravilhosa, que alegria. Né? É algo realmente sine qua non. Né? E também para quem persistir, Lucas 11, 9. Lucas 11. Lucas 11. 9 a 11 diz assim: por isso digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Né? E o 11 diz, qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Nenhum, né? E no 13, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem pedir. Então, é só pedir. Então, precisa obedecer, crer, desejar, persistir. E, por fim, persevere em oração, pedindo pelo batismo com o Espírito Santo, pois o Pai Celestial dará a todos aquele que perseverarem. Glória a Deus. Irmãos, que aula maravilhosa, né? Eu fico muito feliz por vocês estarem aqui acompanhando. Então, vamos buscar o batismo no Espírito Santo, porque essa é uma promessa de Deus maravilhosa para a nossa vida. É um start novo, né? Para a nossa fé em Cristo, para nós anunciarmos as maravilhosas virtudes daquele que nos chamou a proclamar essa virtude maravilhosa. Enquanto é tempo, irmãos. Os irmãos estão vendo aí essa mortandade. A minha tristeza é essa. Quantos estão partindo sem Cristo Jesus? E nós, como igreja, nós precisamos anunciar esse evangelho, amém? Vamos fazer uma breve oração. Santo Deus e eterno Pai, o Senhor já fez tudo por nós, o Senhor já enviou o seu Filho, o Senhor enviou o Espírito Santo, e nós queremos, né, também baseado nesse amor que o Senhor teve, que o Senhor tem por nós, também queremos amar as pessoas que não conhecem ainda Cristo e anunciar a elas o Evangelho. Senhor, por favor, nos capacite. Ó Pai, em nome de Jesus, nos dá o batismo do Espírito Santo, a nós que não temos. E em nome de Jesus, que esse batismo venha sobre nós de tal maneira a nos fortalecer, a nos usar na obra do Senhor. Deus, nós queremos ser uma bênção na tua obra, por favor. Em nome de Jesus, nos batiza com o Espírito Santo e com fogo, e que o teu nome venha a ser glorificado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Agradeço a você que ficou aqui comigo, né? Que Deus te abençoe e que você persevere na presença do Senhor. Amém? Beijos. Fiquem com Deus.